Olá, começa agora mais um Palestra em Casa. No programa de hoje vamos falar sobre riqueza, caridade e amor. Assista agora a palestra de Carlos Roberto Carneiro, que faz uma relação entre a riqueza e a caridade. Confira. E vivendo neste planeta, nós também vamos ter as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais. Então nós vamos precisar nos vestir, vamos precisar nos alimentar, comprar uma casa ou alugar uma casa, alguns vão precisar de um automóvel. E nós podemos adquirir tudo isso? Com certeza. Podemos adquirir de forma lícita, de forma honesta, através do nosso trabalho, através do nosso próprio esforço. E tudo aquilo que nós adquirirmos com o nosso esforço legítimo, o trabalho honesto, nós podemos dizer que é uma posse legítima, ou pelo menos nós estamos de posse transitória daqueles bens de uma forma legítima, porque não prejudicamos ninguém e adquirimos aquilo de maneira honesta, de maneira honrosa. Então, é isso que difere, porque muitas vezes as pessoas colocam, tá bom, mas se a pessoa enriquece roubando, não é lícito. Então, nós não podemos dizer que é uma forma justa de enriquecimento e nem uma forma justa de se ter alguma coisa, mesmo que transitoriamente, porque lembremos, nenhuma das posses que nós temos é, na realidade, nossa. Nada, materialmente falando, é definitivamente nosso. Alguém pode perguntar, não, o meu carro está no meu nome, então é meu. Deixa o carro estacionado, vai numa festa, volta depois de 3 horas. Se o carro foi furtado, não tem seguro, o carro não é mais seu. Se não for achado, de quem é o carro? Sumiu. Ah, mas a casa é. A casa eu comprei, tenho escritura, registrei. A casa ninguém vai levar. Nós não estamos vendo aí o mar invadindo as casas. Às vezes abrem crateras e engolem as casas. Então, tudo que é matéria é empréstimo. Nós somos apenas usufrutuários dos bens terrestres e todos nós temos a nossa cota de responsabilidade com tudo de material que temos, não só o material, não só o dinheiro, mas também as nossas posses intelectuais, os nossos conhecimentos intelectuais e as nossas conquistas morais. Tudo isso é responsabilidade nossa. E sendo responsabilidade nossa, nós devemos utilizar esses nossos dons, esses nossos bens, em favor do próximo, ajudar o mais necessitado, ajudar aquele irmão carente. De que forma? Praticando a caridade. E o que é caridade? E Kardec coloca também para os espíritos esta questão. O que é caridade? E os espíritos respondem, que a caridade é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a caridade na sua essência. E na prática, como é que nós realizamos a caridade? Ou como é que nós vamos realizar a caridade? Essa caridade, vamos dizer assim, operacional. Como que nós fazemos? Então nós damos uma esmola aqui,
uma esmola acolá, nós damos 1 quilo de alimento não perecível ali, acolá, damos uma roupa também, doamos uma roupa. Isso não deixa de ser caridade. E agora um detalhe, não vai doar a roupa, porque a roupa também já está toda puída, né? Ou rasgada, porque se a roupa não serve para você, não vai servir para o teu irmão. Agora, se a roupa estiver boa, em condições de uso, e você deu uma engordadinha, né? Saiu um pouquinho do peso, aquela roupa não serve mais, ótimo. Se você também emagreceu, aquela roupa não serve mais, tudo bem. Mas não doarmos aquilo que realmente não tem mais serventia. Porque o que não tem mais serventia vai realmente para reciclagem, vai para o lixo. Então, além de tudo isso, é o nosso próprio relacionamento, as nossas relações interpessoais. É a nossa relação com o pobre, com o rico, com o simpático, com o antipático. É toda a nossa forma de nos relacionar. E nos relacionamentos, muitas vezes nós deixamos de ir ao encontro dos necessitados. E nós muitas vezes, mesmo os necessitados nos procurando, nós deixamos passar essa grande oportunidade de fazermos a caridade. Então, ir ao encontro do necessitado é saber aquele irmão que está precisando de alguma coisa e levarmos alguma coisa para esse irmão. É fazermos uma visita a um asilo, é irmos a um hospital, é visitarmos uma clínica de dependentes químicos, é irmos num presídio, num orfanato, numa casa de repouso, levarmos o nosso afeto, o nosso sorriso, levarmos o nosso abraço, levarmos nós a essas criaturas que muitas vezes não falta o material, mas falta o afeto, falta a solidariedade, falta a fraternidade. É fazermos o bem sem ostentação, com humildade, com o sentimento de servir, de ajudar. Lembremos de Jesus quando diz que a vossa mão direita não saiba o que faz a mão esquerda. Ou seja, não nos vangloriarmos porque fizemos alguma coisa. Ou se dermos alguma coisa, acharmos que aquilo vai sair no jornal. Ou seja, sermos humildes. Não humilhar também aquele irmão que está recebendo aquele auxílio. Sermos fraternos. Agimos com verdadeiro amor. Lembrando que a caridade é amor em ação. E tal é a importância de sermos úteis, tal a importância do amor nas nossas vidas, que Jesus frisou bem que todas as leis e todos os profetas estão contidos nos maiores mandamentos, nos 2 maiores mandamentos: amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua fé, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu, não do teu vizinho, não do teu cunhado, mas do teu coração, da tua mente. E amar ao próximo como a ti mesmo. Nos alertou também para amar os nossos inimigos. Mas se é tão difícil amar os amigos, os inimigos ainda, é mais difícil ainda, né? Mas quando ele coloca amar os inimigos, ele não quer dizer para que nós tenhamos com eles, essas pessoas mais difíceis que estão nas nossas vidas, o mesmo carinho, a mesma atenção que nós temos com aquele que
tem o mesmo carinho para conosco, que tem o mesmo tom vibratório para conosco, mas que nós não tenhamos para com essas criaturas nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de ódio, nenhum sentimento de vingança, e que tenhamos, acima de tudo, respeito para com essas criaturas. E muito respeito, porque muitas vezes a nossa vibração, a nossa sintonia não casa, não bate com a daquele irmão. Mas isso não significa que nós sejamos melhor que aquele irmão, mas sim que nós estamos em pontos diferentes, em harmonias diferenciadas. E cabe a nós, pelo nosso conhecimento, pela nossa consciência, abrirmos o nosso coração para essa criatura que muitas vezes nós achamos que é um inimigo, mas muitas vezes é aquela criatura que nos dá a oportunidade de exercermos paciência, compreensão, solidariedade, fraternidade, ou seja, de colocarmos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Pois é, como vimos, nenhuma das posses que temos aqui nesse mundo nos pertence. Tudo é emprestado, teremos que prestar contas. É importante doarmos as palavras de carinho, os atos de compreensão, até mesmo auxiliarmos materialmente quando muito necessário. E estarmos conscientes de que a caridade não exige nada em troca. Caridade é amor, e amor é e pronto. Com o cartão Visa Casas André Luiz, você ajuda na ampliação do número de atendimentos realizados diariamente aos deficientes mentais e físicos. Quanto mais você utilizar o cartão em suas compras, maior será a ajuda para as Casas André Luiz. Para maiores informações, acesse casasandreluiz.org.br. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Palestra em Casa. Amor e caridade não são apenas doar roupas ou dar esmolas. Temos que praticar a caridade plena. Entenda como fazer isso na palestra de Marcos Antônio. Vamos lá. Bem, o tema de hoje, iremos falar sobre emprego da fortuna da riqueza e desprendimento dos bens terrenos. Quando falamos em emprego da fortuna, riquezas, cabe a nós pensarmos com relação ao materialismo, o que o materialismo significa hoje em dia, com tantas facilidades que temos nos mundos de hoje. Podemos dizer que o materialismo torna-se uma coisa muito fácil, de muito apego, pois é simples você se apegar aos bens materiais. Agora, vamos supor que nós estivéssemos desencarnando nesse instante e estivéssemos dando entrada ao reino dos espíritos. Imaginem que se Deus, por um instante, nos indagasse: o que vocês fizeram com os bens, com as riquezas que eu vos proporcionei? Uma pergunta difícil. Imagine como é que poderíamos responder a isso. Então vamos nos questionar: o que vem a ser esses bens, o que vem a ser esse emprego da fortuna? Qual a melhor maneira de estarmos empregando a fortuna nos dias de hoje e de uma maneira salutar e saudável, para que não venhamos a ser cobrados por erros cometidos no desemprego e no desempenho dessa fortuna? Pois bem, uma coisa muito simples que os Espíritos nos dizem: amar-vos uns aos outros. Uma coisa tão simples, mas que se traduzida, se levada ao pé da letra, seria a solução para todos os problemas, pois uma vez que conseguíssemos trabalhar a caridade, seríamos capazes de desenfrear esse movimento, seríamos capazes
de fazer com que o materialismo ficasse de lado. E assim poderíamos estar atuando um pouco mais na moral cristã, um pouco mais na moral dos amigos, dos irmãos que nos rodeiam no dia a dia. Então, se é simplesmente utilizarmos a caridade, devemos pensar, mas a caridade é simplesmente o ato de você doar um dinheiro, de ajudar alguém? Não. Quando falamos em caridade, falamos na caridade plena, na caridade de amor. Caridade esta que só pode ser obtida a partir de uma origem pura. Devemos, então, pensar que, para desenvolvermos uma caridade dessas, precisamos agir com amor, com carinho, com perseverança. Os Espíritos ainda nos dizem: se vocês forem ricos, não deem apenas aquilo que vocês têm de sobra. Vamos dar um pouco mais daquilo que vocês têm, pois dar aquilo que nos sobra para Deus, na realidade, é o mínimo que Ele gostaria que dessemos. É a pequena troca que Deus gostaria que fosse concedida. Afinal de contas, dar um pouco daquilo que necessitamos é que nos faz crescer, que nos faz evoluir. Assim, desta maneira, poderíamos trabalhar com uma caridade e de uma maneira mais ampla, sem medo de sermos enganados por aqueles irmãos aos quais ajudamos. Devemos focar a raiz, a origem de cada mal. Como trabalhar isso? Em primeiro lugar, vamos trabalhar as necessidades instantâneas. Vamos socorrer aqueles que precisam, aqueles que têm fome, aqueles que têm frio, aqueles que não têm um abrigo para morar. Fazendo isso, podemos então começar um segundo plano, dando trabalho, oferecendo um trabalho digno a essas pessoas. Com esse trabalho, podemos entrar com conselhos, com carinhos, com coisas mais sentimentais, pois essas pessoas já estarão mais preparadas para receber isso. E com toda certeza, isso pode ser uma coisa muito mais edificante, muito mais gratificante do que o próprio dinheiro, do que a própria esmola, do que a própria caridade, no sentido em que estaremos doando amor, estaremos doando aquilo que vem de dentro de nossos corações. Se pudermos criar uma base de riquezas, onde essas riquezas tenham uma estrutura sólida no amor, nos ensinamentos do Mestre Jesus, poderemos dar frutos jamais imagináveis. Poderemos trabalhar com a inteligência de cada ser. E trabalhando com essa inteligência, seremos dignos de dar àquele que necessita as riquezas em forma de amor. Pois esta é a verdadeira riqueza que o ser humano necessita. O amor livre, desimpedido, o amor puro que Jesus tanto nos ensinou, que Jesus tanto nos pregou enquanto esteve aqui entre nós. Sabemos que a beneficência é uma das grandes maneiras de estar atuando e estarmos ajudando, pois através dela conseguimos dar alívio àqueles que necessitam, conseguimos dar abrigo àqueles que não têm onde morar. Mas antes disso, será que não temos a necessidade e o dever de não somente fazer essa beneficência, mas agirmos em prol, em mérito, e estarmos, antes de mais nada, trabalhando para que essas pessoas não precisem disso? Vamos trabalhar para prevenir a miséria, vamos trabalhar para prevenir que o ser humano precise
se humilhar diante do outro, vamos ter condições de dar e de doar àqueles que necessitam o amor necessário, o amor digno, o trabalho, a vontade de vencer. Vamos fazer com que a riqueza que estiver concentrada em uma única mão, seja ela como uma fonte de água viva, que possa essa riqueza fluir, que possa essa riqueza se espalhar e que ela possa fertilizar com amor todos aqueles que estiverem ao seu redor. Pois tendo esta riqueza nas mãos, temos também obrigações para com Deus, temos obrigações para com nossos semelhantes e podemos fazer disso uma grande tarefa, difícil e árdua, sim, assim como a miséria. Porém, aqueles que puderem, que tiverem condições, e para isso não é preciso somente a riqueza, a fortuna, mas todos nós que trabalhamos, que temos um emprego, que temos um salário, temos condições de estarmos ajudando aos nossos irmãos, cada um de acordo com as suas possibilidades. É muito bonito quando vemos um pai de família dizer que não pode ajudar, pois está guardando dinheiro para o futuro de seus filhos. Porém, que exemplo podemos ter disso? Será que esses nossos filhos, quando crescerem e começarem a se questionar, assim como todos nós o fazemos em algum momento da vida, será que esses filhos não vão pensar, puxa, por que meu pai em determinado momento da vida não auxiliou aquele irmão que precisava? Será que nós precisávamos de todo esse dinheiro para realmente termos um futuro melhor? Será que isso não é apenas um egoísmo da parte de cada um de nós? Pensemos, para que possamos dar exemplos, para que possamos, assim como Jesus o foi para nós há mais de 2000 anos, para que possamos ser exemplos vivos do cristianismo. Pensemos para que num futuro não sejamos cobrados por nós mesmos. É sempre muito bom podermos ajudar. E lembrem-se, as pessoas que aqui na terra se apegam muito às coisas materiais, pessoas que nós chamamos às vezes de avarentos, pois só pensam em guardar o dinheiro, cada um com uma desculpa, porém na realidade isso é um puro egoísmo. O desprendimento material é uma necessidade para o ser humano. Como é difícil dar daquilo que necessitamos, mas é preciso nos prepararmos e iremos aprendendo como fazer isto. Esse desligamento é necessário para não sofrermos quando desencarnarmos. Materialismo ainda é uma palavra muito viva no planeta Terra. Praticando a verdadeira caridade é que vamos aprender que tudo passa. O sofrimento, as condições de bem, de mal, as coisas que compramos e que acumularmos, a riqueza material. Vamos pensar nisso. Você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Já é sócio? Se você ainda não é, ligue para 0800 12 18 38 e conheça. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Palestra em Casa. Riqueza, almejada por muitos, conquistada por poucos. Mas será que é este o bem que realmente precisamos? Reflita junto com Onofre Batista na palestra de agora. Mas quando um homem na terra pode pagar as coisas, ele escolhe as melhores acomodações, por exemplo, quando está viajando.
Quando não tem dinheiro e é obrigado a viajar, a criatura também vai escolher acomodações menores, não tão luxuosas, para também poder descansar. E quando nós fazemos, ou quando nós faremos, a viagem de volta ao mundo espiritual? Porque todos nós faremos essa viagem de volta, né? Isso não é segredo para ninguém, especialmente nós espíritas. Como é que é? Qual é a ferramenta, ou qual é o dinheiro, qual é o bem que nós vamos utilizar quando estivermos frente a frente com as nossas responsabilidades? Nós sabemos o que fizemos, sabemos como agimos, somos réus e juízes de nós mesmos. Ninguém poderá dizer que isso eu não fiz, aquilo eu não fiz, porque a nossa responsabilidade diz que sim. Bom, então o que é que nós devemos fazer? Qual é o nosso dinheiro? Qual é o nosso bem? É a caridade. Por isso que Jesus nos ensinou que fora da caridade não há salvação. E por que ele falou isso? Porque a caridade serve para todas as religiões, independentemente do conhecimento de coisas elevadas ou não. Toda criatura caridosa, ela tem o caminho percorrido a percorrer com o dinheiro, com o bem necessário para apresentar-se no mundo espiritual. E quando nós falamos isso, lembramos muito bem que há muitos companheiros que às vezes, por saber determinadas coisas, conhecer muito a doutrina espírita, não aplica essa caridade. E por isso que nós dizemos, vamos aplicar, vamos fazer o possível, porque essa caridade começa em casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os parentes, entendendo, procurando ajudar, procurando ser aquele irmão que sabe abraçar na hora precisa, sabe entender. E esse é o grande problema que nós encontramos, porque geralmente nós, na família, às vezes nos esquecemos dessa responsabilidade. Isso é caridade, porque só dar dinheiro não é caridade. Caridade é todo esse conjunto de obras que nos fazem aproximar de Deus, aplicando a sua lei, a lei divina que é em benefício de todos nós. Eu disse há pouco que nem o nosso corpo é nosso. E podemos extrapolar isso para o planeta em que vivemos. Nós vivemos nessa grande nave que se chama Terra, que sabemos hoje que tem 4 bilhões e 500 milhões de anos. Mas um dia essa nave também vai se acabar. Então imaginemos, pode demorar evidentemente 15 bilhões de anos, 20 bilhões de anos, mas um dia vai se acabar. O que adianta nós termos muito dinheiro se nós sabemos que um dia isso vai acabar? Agora, é preciso saber que quando nós falamos isso, nós não fazemos ou mostramos às pessoas que devemos ser ociosos. Nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, como disse Jesus. Nós temos que produzir, sim, temos que trabalhar, temos que melhorar a habitabilidade desse planeta para que nós possamos viver mais, aprender mais, aproveitar mais a reencarnação. Isso vai acontecendo realmente, porque é uma necessidade da lei divina. Deus outorgou a nós, criaturas humanas, essa responsabilidade. Então nós ainda passaremos a viver muito mais, a longevidade será maior, para benefício de nós mesmos, porque tudo que é feito por Deus é para o nosso benefício. Mas a Terra um dia, ela vai se desintegrar e vai formar novos mundos. Então nós vamos logicar, vamos pensar um pouquinho, né? O que adianta tanta briga, tanta guerra, por nada? Olhe como as pessoas brigam, matam-se, guerreiam, por nada. Nada é nosso, nem o nosso corpo é nosso. Agora, vamos lembrar que nós, mais uma vez isto, nós não podemos ser pesados à sociedade. Por isso nós temos que trabalhar, sim, render o máximo possível. Se Deus permitir que ganhemos dinheiro, vamos ganhar o dinheiro. Só que não deveremos ser escravos desse dinheiro. Devemos saber aplicar bem tudo aquilo que recebemos, porque todos os bens da terra pertencem a Deus. Tudo foi criado pela bondade divina. Hoje, conhecendo um pouco mais de física quântica, nós vamos saber que tudo
todas essas criações materiais, são fluidos cósmicos universais condensados. A matéria é isto. É uma condensação do fluido cósmico universal. Só isto. Pode se descondensar um dia pela vontade divina. Vai voltar a ser pó. Então nós temos que aprender a ser usufrutuários ou administradores mais ou menos inteligentes e íntegros das coisas que nos caem às mãos. Ou pelo trabalho, ou também pela hereditariedade. Porque há muita gente que recebe uma herança muito grande e acha que é um grande merecedor da benesse divina. Ora, se eu ganhei tudo isso é porque eu mereço. Deus foi justo, foi bom comigo. Quando não é nada disso. Na verdade, volto a dizer, a riqueza, a possibilidade, o poder, a beleza nos caem como luvas para o nosso aprimoramento espiritual. O que Deus quer de nós é exatamente isso. Que sejamos filhos de Deus que enxergam em toda a humanidade irmãos, para que façamos a grande confraternização universal, que muita gente nos inícios de ano fala tanto, mas que nem sempre se lembra na hora necessária de realmente fazer a devida e a verdadeira confraternização, que é entender as criaturas, entender as suas dificuldades e poder ajudá-los como nós gostaríamos de ser ajudados. Mas no Livro dos Espíritos, nas questões 711 a 717, nós temos uma sequência de acontecimentos importantes sobre este assunto que eu gostaria de lembrar aos meus queridos irmãos e irmãs que é conveniente que se leiam. No Livro dos Espíritos, as questões 711 a 717 falam muito sobre essa atualidade esse tema que estamos discorrendo neste momento, porque o tempo não nos é possível falar de tudo. Mas algumas coisas podemos dizer, como por exemplo a pergunta que fala, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Nós acabamos de dizer, sim, é um direito. Se Deus quer que nós sejamos felizes, nos permite isto, nós podemos utilizá-los, devemos, mas com parcimônia, com cuidado. Não devemos pensar que tudo que acontece de bom é só para nós. Deus permite que isso aconteça para que nós saibamos distribuir, saibamos ajudar, saibamos amar, porque esse foi o grande exemplo que Jesus deu a todos nós. Mas como pode, também uma outra pergunta importante que fala sobre este assunto no Livro dos Espíritos, nessas questões 711 a 717, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque o necessário para alguns é o alimento, a roupa e nada mais. Outros já preferem carro, casa na praia, casa no campo, dinheiro no banco. Outros vão muito mais além ainda, querem além de tudo isso mais poder. Então, como é que é o necessário? Como é que nós vamos aplicar e saber qual é o melhor para nós? É só pensar. Tudo que nós gostaríamos de receber dos outros, nós devemos fazer aos outros. Aí nós vamos saber qual é o limite para cada um de nós. Especialmente nós, espíritas, que sabemos que a vida é efêmera. Passam-se rapidamente 70, 80, 100 anos, como o minuto que passou. E para que nós não venhamos a nos arrepender no futuro, saibamos trabalhar, saibamos agir segundo a lei divina, mas sempre reconhecendo que nós sempre devemos amar aos nossos semelhantes, fazendo a eles exatamente aquilo que nós queremos que eles façam para nós. Aí saberemos agir como Jesus nos ensinou. Muito obrigado. A riqueza tem que fluir. Quando uma pessoa possui muitos bens materiais, isto é um teste. Deve servir para ajudar os semelhantes. Deve nos ensinar a repartir, trazer alegria e diminuir sofrimentos. Sermos avarentos vai nos trazer muito sofrimento
quando estivermos na verdadeira vida que é espiritual, pois ficaremos presos aqui, nessa energia do dinheiro. Então, de que adianta tanto dinheiro se um dia vamos partir e largar tudo? Tudo que for parte da matéria, vamos deixar aqui. Somente levaremos o que conquistarmos interiormente. Por isso devemos policiar nossos pensamentos, nossas atitudes e até vontades e desejos. Praticar a caridade é fazer tudo que nos aproxima de Deus. Aplicarmos e vivenciarmos as leis divinas que aprendemos é o que precisamos para a nossa evolução espiritual e para mais rápidos alcançarmos a felicidade. Não saia daí. Vamos para o intervalo, mas voltamos rapidinho. O Palestra em Casa está de volta. Assista agora o que Marisa Santos tem a dizer sobre o dinheiro e a qualidade de vida. O que Jesus quer nos mostrar é que dinheiro deve ser para nós sempre o meio de nós conseguirmos manter as nossas vidas, estar buscando uma qualidade de vida porque nós merecemos. Não tem essa que esse merece, aquele não merece, todos nós merecemos uma qualidade de vida pautada no equilíbrio, no trabalho, na tranquilidade. O que Jesus nos alerta acerca dessa página é para que nós tomemos cuidado, para não acumularmos demais, para não ficarmos de tal forma com medo de perder, que muitas vezes nem usufruímos daquilo que nós conquistamos. Tem muita gente assim. Tem muita gente que prefere entupir os cofres dos bancos, das joias, não usam, mas está lá. Está guardado, é meu. E aí eu quero fazer só uma pergunta para os meus irmãos. Pesquisas recentes nos informam que só no Brasil, todos já fizeram uma refeição hoje? Pelo menos uma? Vocês sabiam, meus irmãos e minhas irmãs, que só no Brasil, esse país tropical, essa terra abençoada, que até no vãozinho do asfalto nasce alguma coisa, que só neste país, aproximadamente 14 milhões de pessoas não têm o privilégio de fazer uma única refeição por dia? Tem sentido a advertência de Jesus? Tem sentido a advertência de Jesus quando ele diz que o forte ajude o mais fraco, é a lei? Provavelmente, nesta camada de 14 milhões de pessoas, há alguns espíritos imaturos. Sim, há alguns espíritos um tanto acomodados em receber, sem um esforço maior. Mas a grande maioria está pedindo oportunidade, está pedindo dignidade, está pedindo que reconheça que tem valores, que tem um potencial, que não quer enterrar o seu talento, que só precisa de oportunidade para colocar em prática esse talento. É disso que o Cristo está nos falando. Quando ele nos diz que todos nós somos talentosos e somos mesmo. É só nós acreditarmos nisso. Nós vamos nos conhecendo e a partir desse conhecimento, conhecendo os nossos potenciais. E de uma forma ou de outra nós podemos participar dessa construção de um mundo melhor. Se não formos ambiciosos demais, se não formos avarentos demais. Mas, Marisa, você está falando para uma camada de pessoas
que chegou ali na classe média alta só, já faz uma refeição ou duas por dia. A grande massa de reservas econômicas estão nas mãos de alguns. Tudo é muito relativo. Nós não temos que nos preocupar com A, B ou C. Nós precisamos ver o que é que nós temos feito. Quando Jesus nos alerta que a salvação está em sabermos usar os bens e não simplesmente entulharmos os nossos armários, as nossas despensas, e não simplesmente diminuir o espaço físico da nossa casa, guardando trecos, trem, como diz o mineiro. E é trem que não acaba mais dentro dos nossos armários, dentro das nossas despensas. A tecnologia nos favoreceu para que nós tivéssemos mais tempo para amar, para sentir os nossos, para abraçar uma causa social. E nós temos aparelho para fazer tudo, mas que leva 2 horas só para limpar um trem daquele. E nós arranjamos outras necessidades. E nós substituímos necessidades. E nós criamos e criamos e criamos outras necessidades. Muitas vezes, a nossa paz é comprometida, porque nós vivemos numa comunidade de consumo. É só olhar os jornais, as revistas. A quem nós estamos servindo quando estamos nos preparando para homenagear o aniversariante do próximo mês? Ainda bem que inventaram o cartão de crédito, cheque especial. E nós vamos levando, sem pensar, sem raciocinar. Nós não pertencemos mais ao espírito de massa. No momento em que nós adentramos a doutrina dos espíritos, que nós começamos a estudar o Evangelho de Jesus, não precisa muito. Apenas 5 minutos de Evangelho, todos os dias, uma vez por semana, reunir o nosso grupo familiar, conhecer a intimidade dos nossos, conversar a respeito de ter, de ser, do benefício do dinheiro, mas do prejuízo que ele pode trazer para as nossas vidas, do poder. Uma vez por semana sentar com os nossos, gerenciar os bens que estão em nossas mãos, tecer projetos de crescimento do grupo familiar, apoiar o crescimento, a vontade, o ideal, o sonho deste ou daquele membro da nossa família. Este é o objetivo do estudo da doutrina dos espíritos. Nos levar a uma reflexão. Porque senão nós vamos continuar levando a nossa vida sem nenhuma modificação. E vamos aí, nos próximos dias, fazer dívidas que vai até o meio do ano que vem, mas a gente vai dar um presente para todo mundo. Se sobrar tempo e energia, quem sabe a gente dá 5 minutos para Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele não precisou de nada além de atender às suas necessidades maiores. E é isso que ele diz para a gente quando ele diz: a quem você está servindo? Ao mundo, à sociedade, às regras pré-estabelecidas, a satisfação, o que o outro vai pensar se não der presente, ou coisa. A quem nós estamos servindo? A Deus? Se nós estamos servindo a Deus, se nós acreditamos no crescimento e na evolução própria e da humanidade como um todo, o que a humanidade espera de nós
é um outro tipo de presente. É a nossa dedicação, é a nossa vontade, a nossa boa vontade, a nossa tolerância, a nossa paciência, o nosso carinho, a nossa aceitação nas diferenças. E elas estão dentro do nosso lar. Já vimos que os bens da terra não nos pertencem. A riqueza é para o nosso aprimoramento espiritual. Saber lidar com dinheiro é saber ser menos materialista e mais espiritualista. Não é fácil. Cuidado com o que acumulamos demais para não ficarmos presos e com medo de perder. Olha a importância disso que foi dito na palestra, medo de perder. Perder o que nem é nosso? Roupas demais, armários cheios, despensas cheias, cofres cheios. Como vamos lidar com tudo isso? Sermos ambiciosos e avarentos ao extremo não vai fazer com que deixemos nosso espírito livre e tranquilo. Através do estudo do Evangelho, vamos aprendendo como viver, vamos refletindo melhor sobre a forma de viver. Mais um programa chegou ao fim. Você pode participar do Palestra em Casa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. E até a semana que vem.